Vocês estão vendo aí que ainda estou aqui em Buenos Aires, claro, depois dessa derrota do Vasco para o Lanús por 1-0. A gente fez a cobertura de toda essa partida, de toda a chegada do Vasco, mas infelizmente, mesmo com a estreia de Fernando Diniz, o Vasco acabou perdendo mais um jogo na Sul-Americana, mas detalhe, ainda tem chances de buscar uma classificação, pelo menos como segundo do grupo. Vamos falar muito sobre isso, sobre os próximos dias do Vasco, que vem mudando algumas coisas nos bastidores e basicamente o trabalho que Fernando Diniz vai fazer para recuperar essa equipe, já visando os próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes depois da vinheta. Imagina que sua empresa tem tudo para ser que nem o Vasco dos anos 90, mas está faltando aquele dinheirinho extra. Talvez você não acredite em mim, mas existem inúmeras maneiras tributárias de você crescer a sua empresa. Através de serviços de recuperação de crédito, podemos descobrir pagamentos de tributos acima do necessário e transformar esse erro em crédito que possibilita você a investir em seu negócio. Esse jogo tributário pode ser igual o Vascão, o time da virada. Quer tornar esse cenário em realidade agora? Você já sabe onde nos encontrar. Saudações vascaínos. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira ainda estamos aqui em terras argentinas, depois da cobertura de mais uma derrota do Vasco. São 9 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas e mesmo com a chegada de um novo treinador, a situação ainda não modificou. Vamos falar muito sobre isso nesse Bom Dia Gigante, mas eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Agradecer a rapaziada da Absolute Sports, que fez um trabalho espetacular, nos trazendo aqui em Buenos Aires, trouxe não só a gente do canal Atenção Vascaínos, mas muitos torcedores fazendo um trabalho espetacular com o hotel, com o traslado do aeroporto para o hotel, do hotel para o estádio. Foi muito bacana. Parabéns a todo mundo da Absolute Sports, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E por falar em parceria, você também pode baixar o aplicativo da SofaScore de graça. É só baixar através desse QR Code na tela. Baixe o aplicativo da SofaScore para ter todas as informações da Copa Sul-Americana na palma da sua mão. Até porque o Vasco, com a derrota de ontem por 1-0 para o Lanús, acaba se complicando. Mas a vitória do Melgar por 1-0 para cima do Porto Cabedelo mantém o Vasco pelo menos com uma chance de chegar na segunda colocação. Você está vendo a classificação do grupo G aí na tela e o Vasco ocupando agora a terceira colocação, mas vai enfrentar o próprio Melgar na próxima rodada e, se vencer, pode sim terminar na segunda colocação desse grupo. E o técnico Fernando Diniz, que fez sua estreia, viu o Vasco começar muito bem no primeiro tempo, fazendo aquelas jogadas de aproximação, mas depois do intervalo o Vasco baixou a intensidade, o Lanús conseguiu fazer o seu gol e aí o Vasco não teve força para buscar pelo menos o empate jogando fora de casa. E o técnico Fernando Diniz fala sobre essa partida do Vasco e também o trabalho que ele vai fazer, principalmente na questão de reforços. Eu concordo com a análise, boa parte dela, que o primeiro tempo o time jogou bem. A bola marcou bem também, marcou alto, principalmente o começo do jogo, o time estava mais fresco. E o que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente continuava tocando passe mais lateralizado. No segundo tempo também, o começo, não achei que a gente foi mal. Acho que o gol, quando a gente toma o gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir o histórico recente. E o time acho que deu uma sentida. Também a gente teve que fazer as trocas e, por mais que tenha sido só um treino, a gente aproveitou muito o dia de ontem para treinar. Aí tinha uma tendência nas trocas a gente ganhar um pouco de vigor físico, mas perder um pouco da ideia do jogo. E depois da expulsão ficou muito difícil para a gente tentar um empate. Mas eu acho que a equipe, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo e principalmente também no aspecto anímico. E aqui no Bom Dia Gigante, toda vez que o Vasco joga, no dia seguinte tem análise exclusiva do meu parceiro Jean Faísca. E aí, Jean, sua análise de mais uma derrota do Vasco agora na Copa Sul-Americana. Conta pra gente, salve Jean!
Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, infelizmente, o Diniz fez a sua estreia no comando do Vasco com uma derrota para a equipe do Lanús. Um jogo em que poucas oportunidades de ambos os lados. No primeiro tempo, já deu para observar que o Fernando Diniz vai tentar o quanto antes colocar a sua identidade nessa equipe do Vasco. Muitos jogadores no setor onde está a bola, principalmente naquela linha de 3 atrás do Verratti. Quando a bola estava no lado direito, o Nuno atravessava o campo, tentava vir próximo ali do Coutinho, do Rayhan e do lateral que estava a bola. E do lado oposto, a mesma coisa. Qual é a ideia de se fazer isso? É colocar o máximo de gente no setor da bola, balançar a defesa do adversário para tentar abrir o corredor do outro lado. Só que isso requer tempo. O Vasco até tentou algumas inversões ontem e não conseguiu. Já a linha defensiva, parece que o pesadelo de não andar para frente está acabando. Ontem, em diversas oportunidades, a gente viu que o Vasco saía para marcar a saída de bola do adversário de uma maneira um pouco mais organizada. Inclusive, ontem no final do jogo, teve um escanteio para a equipe do Lanús, em que a hora que a bola faz a curva saindo da pequena área, o Piton sai correndo como se não houvesse amanhã. Lembrando que no último jogo contra o Vitória, era ele que deu condição. Enfim, pequenos toques, pequenos momentos do trabalho do Diniz que a gente já vai observando. Uma pena no gol do Lanús, que o zagueiro Luiz Gustavo acabou ficando tão para trás, quebrando aí a linha e dando condição para o jogador da equipe argentina. Agora é descansar e já voltar aos treinamentos amanhã, porque não tem muito o que fazer. São 9 jogos sem vitória e sábado contra o Fortaleza o Vasco precisa quebrar esse tabu e voltar a vencer. E para isso é essencial que o Diniz consiga colocar a sua identidade o quanto antes nessa equipe do Vasco. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é um jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso sushi. Você vai gostar. E olha, um recado muito legal para você que está ligado aqui no canal Atenção Vascaínos é da Fut Fanatics. A Fut Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, tem um cupom promocional Atenção Vascaínos para você ganhar 7% de desconto. E detalhe, você acessando o site da Fut Fanatics, através desse QR Code, desse cupom que está aqui, Atenção Vascaínos, e se você pagar no Pix qualquer produto esportivo lá na Fut Fanatics, você ganha mais 10%, ou seja, 17% nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos e a Fut Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E ontem, um dos jogadores mais contestados do Vasco, principalmente nas redes sociais, pelo torcedor, foi Felipe Coutinho, que chegou ao Vasco para ser um jogador diferente e ontem não fez uma boa partida. Inclusive, após a partida, conversando com a imprensa, destacou que os jogadores precisam chamar a responsabilidade para si, para essa melhora do Vasco, já que tem uma camisa muito pesada. Não era o que a gente necessitava, né? Óbvio que a gente precisava sair daqui com os pontos. A gente sabe que se classificam 2. Eu acho que no outro jogo lá o Melgar tá ganhando. Então isso ainda nos dá uma chance para o último jogo em casa. Como eu falei ali na outra entrevista, eu acho que cada um dos jogadores aqui agora a gente tem que se juntar, cada um assumir a responsabilidade de vestir essa camisa, que é uma camisa gigantesca. E só assim, trabalhando triplicado, a gente vai conseguir os resultados que esse clube merece. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, oferecimento do Supermercados Boa Sorte. O time Sub-17 estreou ontem no Campeonato Brasileiro da categoria, depois de vencer a Copa do Brasil, ontem jogando fora de casa contra o Cuiabá, empatou em 1-1, gol do camisa 10 Medina, que deu esse empate para o Vasco em 1-1. Já o time Sub-20 joga por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, joga hoje às 3 da tarde no Nivaldo Pereira contra o Fortaleza, confronto importante para o Vasco nessa competição. E já o Vasco vai enfrentar o Fortaleza no profissional, mas no sábado, 18 horas e 30 minutos, a próxima rodada que o Vasco vai encarar no Campeonato Brasileiro no profissional contra o Fortaleza em São Januário. E olha, o torcedor do Vasco está um pouco de pé atrás, mas tem que fazer a sua parte nesse jogo de sábado em São Januário às 18 horas e 30 minutos. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte.
Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado que a gente traz aqui para você é da loja Pompadour. A Pompadour fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes, joias, relógios e acertar o presente para a pessoa que você ama. Compre na Pompadour. O endereço está aqui embaixo. Avenida das Américas, 3.555, loja 120, 121. Você vai ter o melhor atendimento e também siga a Pompadour no Instagram, @Pompadour_Square. E agora para tudo que você está fazendo, porque chega Flávio Dias com informações importantes dos próximos dias do Vasco, bastidores importantes, até porque na quinta-feira tem a apresentação oficial do técnico Fernando Diniz. Não é isso, Flávio? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. A delegação do Vasco já voltando para o Brasil e hoje, na parte da tarde, o elenco se reapresenta. Tem treinamento na parte da tarde de hoje, amanhã, na parte da manhã, tem treinamento também. E por volta de 12h30, o técnico Fernando Diniz, que estreou ontem na Argentina, vai conceder entrevista coletiva, sendo oficialmente apresentado a toda a imprensa. Na parte da manhã também vai ser o treino da sexta-feira, preparatório para o jogo de sábado contra o Fortaleza. O Vasco, que está na zona do rebaixamento, na 17ª posição, o Vasco da Gama, que precisa vencer o Fortaleza para tentar sair da zona do rebaixamento. O Vasco enfrenta o Fortaleza às 18h30 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz vai ter muito pouco tempo para tentar ajustar as muitas deficiências do elenco do Vasco. Ontem mostrou claramente que houve uma evolução, principalmente nos conceitos básicos que Diniz gosta de implementar em seus times. Com boa saída de bola, boa troca de passes, mas a efetividade ofensiva é muito pequena. Um time que fez 3 gols nos últimos 9 jogos, que tem alguns jogadores atuando muito mal, abaixo da média daquilo que se esperava deles, como principalmente Felipe Coutinho e Pablo Verratti. Muito cobrados, mas Fernando Diniz disse na coletiva que espera muito que os dois possam render, e ele vai fazê-los render, principalmente Felipe Coutinho. O espaço vai ser curto, o Vasco vai ter, como eu disse, treinamento hoje, muito mais regenerativo, quinta e sexta na parte da manhã, e depois se reapresenta já no domingo, porque terça-feira o Vasco define a sua vida na Copa do Brasil contra o Operário de Ponta Grossa. Primeiro jogo no Paraná foi 1-1. O Vasco precisa vencer o Operário de Ponta Grossa para passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. O que fazer? O técnico Fernando Diniz não tem muitas opções, não tem nenhum desfalque, não tem ninguém suspenso, vai manter o time, vai trocar o time, enfim, não se sabe. Ele perdeu o Hugo Moura expulso, que não vai jogar o jogo do dia 27, decisivo, porque o Vasco agora só na repescagem não tem mais condição de entrar de vez, porque a primeira colocação já é do Lanús, com a vitória dos argentinos ontem sobre o Vasco. O Vasco da Gama precisa vencer o Melgar, que venceu o Puerto Cabello, que o Vasco não conseguiu vencer, aliás, foi massacrado na Venezuela, e o Vasco vai ter que vencer os peruanos do Melgar, que o Vasco vencia por 3-1 na abertura da Copa Sul-Americana e conseguiu ceder o empate em 3-3. Vencendo, o Vasco matematicamente passa o Melgar tem 7 pontos, o Vasco tem 5, o Vasco entraria na repescagem e estaria esperando o terceiro colocado de um dos grupos da Copa Libertadores da América para a repescagem no meio do ano. Para quem não vai ter muita coisa no meio do ano, talvez tenha aí uma repescagem da Copa Sul-Americana contra o terceiro da Libertadores. É esperar ver o que Fernando Diniz vai falar nessa entrevista coletiva de quinta-feira e como vai tentar ajustar. Não deve ter nenhum retorno. Maurício Lemos ainda está em recuperação, assim como Dimitri Payet. As coisas são demoradas no Vasco, mas a priori não deve ter também a volta do zagueiro Lucas Freitas, todos ainda em fase de transição.
e a tendência é que ele possa apenas utilizar o elenco que viajou para a Argentina. Vai mudar alguém? Vai manter Luiz Gustavo? Vai manter Piton, que está em péssima fase? Vai colocar algum volante no lugar do Hugo Moura ou não? Vai manter os dois volantes? E Felipe Coutinho? Vai jogar? Tem condição física? O Vasco vai jogar com o Verratti? Vai jogar com o centroavante mais móvel? A gente vai saber disso somente nos treinamentos de amanhã e de sexta-feira. Valeu, Emerson. Grande abraço. Bom regresso. A gente se fala. Tchau. Valeu, Flávio. Obrigado pela sua informação. E aí, torcedor? Infelizmente, vim aqui na Argentina, ainda estou aqui, mas claro, trazendo para você informações especiais aqui nesse Bom Dia Gigante. Mais uma vez agradecendo a rapaziada da Absolute Sport, agradecendo também o torcedor do Vasco que foi e voltou comigo nessa viagem muito legal aqui a Buenos Aires. Nunca tinha vindo aqui, mas foi uma cobertura especial. Pena que o Vasco em campo não fez a sua parte de vencer a partida. Mas mais uma vez a gente mostra aqui o trabalho que é feito no canal Atenção Vascaínos com seriedade, credibilidade e feito para você que está do outro lado. Muita seriedade, mas claro, fazendo jornalismo do jeito que você merece, do jeito que você gosta. Com transparência, com idoneidade, mas ao mesmo tempo sendo fiel ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente vai trazer toda a informação durante toda essa semana e eu peço para você mais uma vez se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de quarta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal e amanhã tem Bom Dia Gigante ao vivo contando demais com a sua participação. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!